Salve família, tudo bom? Gustavo Trevisan do canal Jesus Freak aqui e é um imenso prazer estar mais uma vez aqui com vocês depois de toda essa série que a gente gravou do TBT e hoje a gente inicia uma jornada pela Bíblia e se chama O que Jesus fez por nós. Você sabe o que Jesus fez por você? Sabe por que Jesus teve que morrer numa cruz? E por que a gente fala que Deus se fez homem? E o porquê que Deus criou você? Com qual finalidade? Sabe? Será que você realmente foi gerado por Ele ou por algo do universo? Sabe? Então vamos fazer uma jornada pela Bíblia de 7 vídeos chamada O que Jesus fez por nós. A gente começa em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E a gente vai trocar uma ideia sobre a criação, sabe? Antes de a gente entender o que Jesus fez na cruz, a gente tem que voltar lá no começo, para aquilo que Deus criou no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Cara, eu peço muito perdão aí pelo meu nariz, ele tá totalmente fanho, porque eu tô meio resfriado, relaxa que não é corona. E se for também eu não vou passar pra você, né? Olha que interessante, sabe? Deus ele cria o homem depois de criar todas as coisas. Deus cria o homem. O homem é a última criação de Deus. Talvez Deus tivesse criado o homem por último, para em nenhum momento tiver passar pela mente do homem de que ele ajudou Deus em algo na criação, sabe? Acho que algo que deve ficar muito na cabeça do homem é aquilo que Deus fala para Jó, sabe? Onde esteve você quando eu fundei a terra, quando eu coloquei o limite dos mares? Então acho que esse primeiro detalhe já quebra o ego do homem, sabe? Cara, você não teve influência nenhuma na criação. Deus simplesmente te fez e te colocou ali para viver. Deus no princípio, ele cria o homem e a mulher, e ele dá uma ordem: se multipliquem, dominem sobre os animais da terra, se multipliquem, sabe? E é muito interessante porque aqui já Deus, ele dá a base do que a gente chama de casamento, sabe? Então um dos princípios da criação, do que Deus criou, uma das máximas da criação de Deus era o casamento, é a família, é estar junto, a comunhão do homem com a mulher, que gera mais um, e aí do outro gera mais uma mulher, e aí homem e mulher, e gera outro, sabe? Então nós vemos que desde o começo, o casamento estava nos planos de Deus, e algo que não estava nos planos de Deus era a homossexualidade. De nenhuma forma a gente é preconceituoso com homossexuais, nós os amamos, mas quando nos perguntam, mas por que Deus diz que é pecado a homossexualidade? Por que ele não aceita a homossexualidade? A questão é que a homossexualidade, ela rompe com um princípio da criação, com o plano de Deus no princípio, que era gerar uma família. A homossexualidade nunca esteve nos planos de Deus e nunca deveria estar nos planos do homem. E analisando mais um pouco sobre essa questão de caraca, o homem foi a última criação de Deus, o homem foi a última coisa que Deus fez, sabe? Dá a entender que parece que Deus fez todas as coisas para que o homem pudesse chegar. Deus ele criou tudo para que o homem pudesse ser recebido. É como se primeiro um rei tivesse construído o castelo para que depois o seu filho, o príncipe, pudesse chegar e encontrar o castelo bom, encontrar o castelo agradável, perfeito, sem que ele nada precisasse fazer. Sabe, o que dá a entender aqui é de que de fato o homem era desejo de Deus. Em todo o resto da criação, desde o primeiro dia, Deus diz: bom, haja luz, que surja aos animais terrestres, que surja a vegetação. Mas quando ele fala do homem, não é só uma ordem, cara, é um pedido de afeição, é uma ordem que tem afeição, que tem amor. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos agora fazer aquilo que nós nos preparamos até o momento para fazer. Vamos agora consumar o plano que nós tínhamos de criar não só um planeta com uma bela biodiversidade e vegetação. Vamos fazer o homem, vamos fazer aqueles que nós desejamos. Então algo que eu queria que você guardasse é que, cara, quando Deus ele criou você, quando ele criou o homem, ele criou um ser que ele desejava. Era o plano de Deus, a criação do homem. Era desejo do coração de Deus que o homem fosse criado. E não só como os outros animais, mas que fosse segundo a imagem e semelhança de Deus. Que o homem seja sempre governado por aquele que o desejou. E aí a gente entra, mas Gustavo, o que significa
ser a imagem e semelhança de Deus, sabe? O que é algo extraordinário, porque nada em toda a criação teve isso, esse aval de Deus, ser a imagem e semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus significa ser criado, gerado a partir de Deus, certo? Cara, Deus fez o homem. Quando a gente fala sobre imagem e semelhança, revela um dos propósitos, os propósitos pelos quais Deus fez o homem. E o primeiro propósito é que Deus fez o homem para que Deus se relacionasse com o homem. Tanto que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, isto é, Ele faz o homem puro, santo, sem pecado, bom, para que Deus se relacionasse com o homem. O desejo de Deus no Éden era que o homem tivesse relacionamento e intimidade com Ele. Cara, Deus ele coloca a imagem dele no homem. É como numa moeda, sabe? A moeda antigamente tinha a imagem do rei. E quando as pessoas olhavam para a moeda, automaticamente elas lembravam do rei. E nós somos essa criação. Nós somos gerados da imagem e semelhança de Deus para que toda a criação olhasse para nós e dissesse: olha lá, Deus. Sabe? Para que olhassem para nós e lembrassem de Deus. Sabe, como a moeda estampada, como a cara do rei estampada na moeda, que lembra a imagem do rei. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em toda a criação, para que olhassem para nós e dissessem: uau, o Criador. Sabe, para que se lembrassem do Criador. É como a sombra de um copo de vidro. Não é tão bom, tão maravilhoso quanto o vidro, mas quando você olha para a sombra, você lembra do vidro e automaticamente seus olhos se direcionam para o vidro. Essa questão de que estavam pregando aí, de que nós somos iguais a Deus, é balela, é mentira, irmão. Nós não somos iguais, nós somos a imagem e semelhança, parecidos, porque Ele colocou em nós essa imagem e semelhança, mas de nunca, nunca, nunca seremos iguais a Deus. E por último, em última análise, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, porque Ele coloca no homem o seu DNA, Ele coloca no homem a sua natureza, Ele coloca no homem o seu pensar, o seu falar, Ele coloca no homem a sabedoria, porque Deus, em última análise, faz filhos. O propósito do Éden era não somente criar um povo que se relacionasse com Ele, mas filhos que se relacionavam com o Pai. Era isso que Deus fez no Éden. Era isso que Deus tinha ali com Adão e com Eva. Filhos que se relacionavam com Ele. Foi para isso que Deus formou tanto desde Adão quanto até nós. Mas nunca se esqueça, Deus te fez para que você se relacionasse com Ele, para que você fosse dele chamado filho. A gente vai falar sobre a maior tragédia que aconteceu na história. A tragédia que rompeu o plano que Deus tinha feito no Éden. Gênesis capítulo 3, que conta a grande tragédia do que aconteceu no Éden, que foi o rompimento desse propósito que Deus tinha. Deus criou o homem com o propósito de se relacionar com Ele. Deus criou o homem para que ele refletisse a imagem dele na criação. Deus criou o homem para que o homem fosse o seu filho. Mas aconteceu uma tragédia que a gente chama de pecado. E a gente lê isso em Gênesis, no capítulo 3. Eu não vou ler o texto porque é um texto muito grande. E conta desde ali do capítulo 2, capítulo 3, de que Deus ele tinha dado uma ordem, tanto para Adão quanto para Eva, de não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comam de qualquer fruto menos daquele. E aí um dia a Eva ali passeando, a serpente vem até ela. E aí ela começa a admirar os frutos, e aí a serpente vem e fala: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E aí a Eva: não, calma aí, Satanás, não é assim que funciona. Deus falou que a gente não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a gente não morra. E aí a serpente ela começa ali num debate com Eva. E parece que essa conversa que a serpente tem com Eva, esse ciclo da tentação que Eva sofreu, que levou ela ao pecado, parece que se repete na Bíblia inteira e depois ele se repete nas nossas vidas. Porque em primeiro ela recebe um questionamento. A primeira parte da tentação é de que ela não tinha certeza, né, da palavra de Deus, sabe? A serpente questiona ela e aí ela fala: não, mas Deus falou pra gente não tocar no fruto, pra que a gente não morra. Mas se você parar pra ler literalmente o que Deus falou, não era exatamente isso que ele falou. Ela trocou algumas coisas. Parecia que ela tava aqui, sei lá, meio em dúvida. Ela tava meio duvidosa. Ela não tinha certeza da palavra que Deus tinha dado pra ela. E guarde isso com você. Uma vida sem a certeza na palavra de Deus nos leva a uma vida de pecado. Ok? E aí ela começa ali numa conversa. E aí vem a serpente e fala: certamente não morrerão.
A segunda parte da tentação é a incredulidade na consequência. Sabe, às vezes a gente peca porque a gente não acredita que de fato isso vai nos afastar de Deus. A gente peca porque a gente não acredita que de fato isso vai desagradar o coração de Deus e que é o nosso Deus que nós devemos exaltar e glorificar, sabe? A incredulidade na consequência leva ao pecado. E aí Eva até certamente não morrerão. E aí Eva já dá aquela, ela tem falta de fé. Mais uma vez, na palavra de Deus. Falta de certeza da palavra de Deus, a incredulidade da consequência. E aí ela começa a olhar o fruto. E aí a cobiça começa a entrar. O seu desejo, ele começa a valorizar mais o seu próprio desejo do que a ordem que Deus tinha dado. E essa é a terceira parte da tentação que a gente sofre. A gente vê aquele fruto delicioso ali, aquela mina muito gata, e aí o nosso desejo começa a crescer. A gente valoriza mais a nossa vontade do que a ordem que Deus deu. E em quarto, termina na desobediência, termina do pecado. Mas quando a gente trata aqui sobre o que a gente chama de pecado original, que é o pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, não é só uma questão de comer um fruto. Se a gente analisar o diálogo da serpente com Eva, a gente vai ver a serpente dizendo, não, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E aí Eva, ela não queria só comer um fruto. A questão é que quando Adão e Eva comem do fruto, era o ego deles tentando sentar no trono do coração deles, tirando Deus da jogada. O pecado original é tirar a sua vida da dependência de Deus e passar a depender de você mesmo. O pecado original foi quando Adão e Eva tiraram Deus da jogada. Nós não precisamos mais de você, Deus. Nós conhecemos o bem e o mal e é disso que eu preciso, é da minha filosofia de vida que eu preciso. E eles comem do fruto. Não foi só comer do fruto que eles cometeram o pecado. Foi ao querer se tornarem o Deus da existência deles. Eles queriam se tornar o Deus de suas próprias vidas. Eles queriam ser iguais a Deus. E aí eles comeram, pecaram e o ego tomou conta deles. Só que na hora que eles pecam, existem consequências. E a questão toda é que óbvio que houveram consequências ali naquele momento e acontece o que nós chamamos de queda. Deus, ele chega no jardim e aí ele tem um diálogo com Adão e Eva e ele castiga Adão e Eva, ele amaldiçoa a terra, determina a dor do parto, de que o homem ele conseguiria o alimento pelo fruto do seu trabalho. Mas a grande questão é que esse pecado de Adão e Eva, ele acarretou em toda a criação. Paulo vai dizer em Romanos de que pelo pecado de um, toda a morte entrou na humanidade, sabe? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sabe? Gustavo, onde você quer chegar com isso? A questão é que esse pecado, essa queda, ela foi muito mais profunda do que a gente acha de que é só comer um fruto. Não, o ego de Adão e Eva fizeram a morte entrar em toda a humanidade. E agora todos nós, desde Adão e Eva, estamos recheados num mar de pecaminosidade, num mar de desejos errados. E uma das consequências do pecado é a quebra do propósito da criação. Agora o homem não pode mais se relacionar com Deus por causa do seu pecado. Em pecar, o homem se encontra em falta perante o ideal, perante o propósito ao qual Deus o criou. Dr. Shedd. E o problema é que lembra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, colocou em nós o seu DNA e agora nós éramos filhos de Deus pela criação. O pecado, a queda, enfraquece, arranha, enfraquece essa imagem e semelhança. E agora nós temos dentro de nós o DNA do pecado, o DNA da morte. Nós somos filhos da ira de Deus e da desobediência. Nós merecemos a morte e o inferno, porque Adão pecou, outros pecaram, o pecado entrou na vida e agora nós vivemos o pecado enraizou-se e agora não há um justo sequer. A questão é que eu quero que você entenda nesse vídeo que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado. Você é um homem mau. O pecado nos tornou depravados. O pecado gerou degradação ambiental. O pecado é o que causou toda essa destruição, essas guerras, essa poluição, toda essa destruição, feminicídio, homicídio, estupro por causa do... Aí nessa hora o meu amigo entrou no quarto e interrompeu o vídeo, né? Aquele momento que Deus usa para testar nossa paciência
paciência, domínio próprio. E a questão é que todos pecaram. Todos somos maus por natureza. Desde o ventre da minha mãe, diz o rei Davi, o pecado já habitava em mim, sabe? Então esse coração arrogante, esse coração orgulhoso que muitas vezes habita no coração de tantos cristãos, que habita na vida de tantos cristãos, essa inveja, esses ciúmes, esse ego do eu sou bom. Não, você é depravado pelo pecado. Você é mau, sabe? O que eu quero é que muitas vezes eu vejo tanta gente no Instagram postando: ai, porque você é a joia mais rara, ai, porque você é uma maravilha, você é maravilhoso. Cara, Deus te fez assim. Deus te fez bom, mas você foi atrás de intrigas. Você é depravado pela sua natureza pecaminosa, sabe? Você não é a joia mais rara que existe. Você não é um ser humano bom. Você não tem uma natureza boa. Não, o pecado entrou em toda a humanidade. E agora nós somos merecedores do inferno. Nós cometemos crimes contra Deus na eternidade. Nós temos que ir ao inferno pagar pela nossa dívida. A questão é, ou nós vamos ao inferno e pagamos pela nossa dívida, ou alguém faz isso em nosso lugar e nos liberta da nossa maldade. E é certo de que somos maus e depravados. Precisamos de alguém que nos salve e de alguém que nos resgate. E quem poderá nos defender? Como que aconteceu? Porque era para nós estarmos no inferno, era para nós estarmos queimando pela nossa natureza. Nós já estávamos destinados ao inferno, porque somos maus, depravados, sujos, ruins. E aí, o que aconteceu? E agora a gente começa uma série chamada A História da Redenção. Como Deus fez para nos resgatar do inferno. Como que Deus fez para impedir que fôssemos ao inferno. E o primeiro passo na história da redenção é de que Deus se faz homem. Cara, Deus se faz a imagem do homem pecador. Cara, isso é uma coisa que Paulo fala muito em Romanos, capítulo 8, versos 1, 2, 3, 4, de que Deus, ele entregou o seu Filho, que era Ele mesmo encarnado. Agora a gente fala sobre Jesus. Jesus, Ele é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus na terra, mas de maneira geral, Ele é o próprio Deus encarnado no útero de Maria. Sabe? Ele carrega essas duas naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza divina, mas a questão é que Deus se faz homem. E eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Imagina se algum dia, de repente, na telha da Rainha Elizabeth, ela, no conforto dela, no palácio dela, ela olha para um monte de mendigo na rua e ela fala: cara, o único jeito de eu conseguir tirar essas pessoas da rua é se eu for para lá. E aí ela abre mão de todo aquele trono dela, daquele castelo dela, e fica morando na rua durante anos até conseguir tirar os moradores de rua de lá. É basicamente o que Jesus fez. Só que a questão é que a gente não está falando do rei de um país. A gente está falando do rei do universo, que criou céus e terra, que criou galáxias e galáxias e sistemas solares e tudo que existe na dimensão do universo. Esse Deus que é eterno, atemporal, perfeito, bom, maravilhoso, imutável, se faz homem. Cara, no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para poder lhe dar um propósito. Mas depois da queda, Deus se fez a imagem e semelhança do homem para poder trazer o homem de novo ao seu propósito. A questão da redenção é que Deus ele se faz homem para que ele perdoe o pecado do homem, para que ele pague a dívida do homem e coloque o homem de novo no plano que ele havia feito, para que o homem se relacionasse com ele, para que o homem refletisse a sua imagem, para que o homem fosse chamado de filho de Deus e tivesse dentro de si a natureza de Deus. Cara, o primeiro passo da redenção é que Deus se faz homem. A gente fala sobre a Palestina na época de Jesus. Existiam duas classes sociais: a classe dos muito ricos e dos muito pobres. Não existia a classe média, ou era muito rico ou era muito pobre. E Jesus nasceu, Deus se encarnou na classe dos muito pobres. Ele viveu uma pobreza, ele viveu como um desprezível em toda a sua vida. Em todo o seu ministério, ele foi humilhado na sua família. Era uma família muito pobre. Talvez ele cresceu como um carpinteiro, como seu pai. Mas a questão é que Jesus não se fez só homem, ele se fez servo. Como diz o texto aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas Deus se esvaziou, Jesus se esvaziou de si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. Filipenses 2, 6 e 7. Vamos usar esse texto aqui para o vídeo de hoje. Ele se faz homem servo, homem de dores. O próprio Deus não se contentou em simplesmente se fazer homem, mas em se tornar um servo que pagou a dívida dos homens. Para você entender melhor, eu gosto de um exemplo que o Max Lucado dá. O Max Lucado, ele trabalhava e aí na sua janela ele dava de frente com um tronco. E aí tinham vários castores ali, esquilos, né? Ficavam pegando nós, enfim. E durante 3 anos ele via esses esquilos, sabe? E ele admirava o trabalho dos esquilos. Os esquilos ficavam vendo ele ali teclando. Ele via os esquilos ali acumulando nós. Só que uma vez ele se perguntou, cara, será que eu me tornaria um esquilo? Cara, nunca! Já pensou? Dormir num tronco, olhando para um castor com olhos de botão, todo peludo. Que nojo! O conforto da minha casa é melhor. Não conte comigo para isso. Mas conte com Jesus, porque o Deus do universo chutou as paredes do útero, nasceu na pobreza de uma camponesa e passou a sua primeira noite onde as vacas se alimentavam. O Deus do universo deixou sua glória para trás. E por quê? Porque Ele ama estar conosco. Cara, Deus se faz homem para pagar os nossos pecados porque Ele nos ama demais. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e é nisso que se manifesta o amor de Deus, porque nós recebemos um amor que nós não merecíamos, sabe? Nós recebemos o amor divino que cobriu os nossos pecados, que nos perdoou, mas sem merecer. E é aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. Se nós fôssemos merecedores, tudo bem, mas nós não éramos. A gente estava destinado ao inferno porque transgredimos a lei dele. E esse cara que foi transgredido, que foi ofendido pelo nosso pecado, pagou a dívida do nosso pecado, porque Ele me ama, porque Ele te ama, sabe? Esse é o primeiro passo da história da redenção. Deus se faz homem, vive como um lixo desprezível por nos amar. E o que seria de nós sem a graça e a misericórdia de Deus? Onde nós estaríamos se não fosse a graça e a misericórdia dele? Beleza, Deus se fez homem, mas o que Jesus fez especificamente para perdoar os nossos pecados? O que Ele fez para nos reconectar de novo? Para Ele nos pegar lá do inferno e nos colocar de novo no propósito da criação? Sabe, a gente vai para um segundo passo, o segundo passo da história da redenção, a segunda parte, que é a morte, a crucificação, o evento que marcou a história, o evento mais importante da história da humanidade, é a crucificação de Cristo. Em outras palavras, a crucificação de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Lembra? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer de que esse Jesus foi entregue pelos nossos pecados. A grande questão é que eu vou exemplificar para você entender muito bem. O crime de La Casa de Papel exigia, o crime dos assaltantes de La Casa de Papel exige uma pena muito alta a ser paga. Mas por quê? Porque eles cometeram um crime contra o Estado. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, ciao, ciao. E o nosso pecado exige essa pena, a morte eterna no inferno, uma condenação eterna. Meu Deus, está zoado aqui de novo. Deus eterno. Uma condenação eterna no inferno, é isso que exige. Mas por que Cristo se faz homem? A questão é que Cristo, quando Ele vai para aquela cruz, Ele vai para o inferno no nosso lugar. Ele vai para o inferno para que nós pudéssemos voltar ao céu. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. A morte do Filho de Deus, a morte dele nos trouxe vida. Algo interessante é que os judeus, eles tinham a prática de pegar todos os anos um cordeirinho, levavam no altar e um homem, o sumo sacerdote, sacrificava o cordeiro no altar e o sangue era derramado. E quando o sangue dele era derramado, eles obtinham o perdão dos pecados da parte de Deus. E a questão é que Cristo foi o Cordeiro Santo, porque Ele foi o Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz. Quando João fala de que Jesus é o Cordeiro Santo, é isso que ele quer dizer. E a grande questão é que Ele foi o Cordeiro Santo que desceu do céu.
e tira o pecado do mundo, porque a crucificação de Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz, não perdoou o meu e o seu pecado, para que a gente pudesse voltar a viver da nossa maneira, mas ele perdoou o meu e o seu pecado, para que nós voltássemos ao plano primordial, de nos relacionar com Deus, de refletir a imagem de Deus na terra, e de sermos filhos amados de Deus, que obedecem ao Pai. A grande questão é que por sua santidade, Cristo pagou a nossa pena. Não podia ser alguém morrendo na cruz, alguém que já tivesse algum pecado, porque senão ele está pagando pelos seus próprios pecados. Mas Cristo, ele andou uma vida santa, justa, de renúncia, e é por isso que quando ele está na cruz, ele paga os pecados que não eram deles. Ele sofreu por pecados que não eram os deles, mas ele sofreu por pecados de toda a humanidade, certo? E é nisso que se manifesta o amor e a graça de Deus, porque nós não merecíamos. Mais uma vez, somos pecadores, depravados, merecedores do inferno, da condenação, mas ele morreu e pagou a dívida no nosso lugar. Quanto amor, quanta graça vinda da parte de Deus, sem nós merecermos. E quando ele morre naquela cruz, ele derrama o sangue dele, ele nos redime, ele nos perdoa, e agora ele nos justifica. Nós não somos justos, mas ele nos dá a imagem dele de novo, a imagem e semelhança de Deus de novo, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. O que Cristo faz é rasgar o véu. O véu é o que separava o templo do lugar santo dos santos do resto da comunidade. E aquele véu que é rasgado quando Cristo morre significa que o caminho estava novamente aberto para nós nos aproximarmos e termos comunhão com Deus. Significa que a partir da morte de Cristo nós voltamos a nos relacionar com Deus. Então, abandone a religião. Depois que o pecado surgiu, nós criamos vários métodos para nos relacionar com Deus e meritocracia, e eu faço tantas orações e tantos livros da Bíblia eu leio tantas vezes, eu vou para a igreja para me sentir mais amado ou aceito por Deus. Agarre o sangue de Jesus. Creia em Cristo Jesus. Se você crê de que Cristo morreu por você, isso é suficiente. Cara, agarre o sangue. Nada além do sangue te conecta com Deus novamente. Creia no sangue de Jesus e se aproxime de Deus novamente por meio da fé de que o Filho de Deus foi crucificado no seu lugar. Ele foi ao inferno no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Tenha essa fé e se aproxime de Deus crendo de que tudo que precisava ser feito para você ser perdoado já foi feito. Confesse seus pecados, se arrependa deles e creia e somente viva. Só mais uma observação. Olha que interessante, quando a gente vê ali o Calvário, né? Tinha Deus morrendo pelos pecados da humanidade e os homens ali zombando dele, zoando da cara dele, rindo da cara dele. Cara, parece que hoje em dia a gente vê a mesma cena do Calvário. O Deus que morreu na cruz pelos pecados da humanidade, sendo zombado pelos homens que deveriam ter sido perdoados. Mas a questão é que esse Deus não podia continuar morto. Então o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe dá o nome que está acima de todo nome. Mateus capítulo 28, versículo 6. O anjo diz para Maria: ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou dos mortos. A grande questão é que aquele homem crucificado que derramou o sangue para te perdoar, para te justificar, ele depois do terceiro dia ressuscitou dos mortos. Cara, algo muito interessante que você não pode esquecer é que o fato de Jesus ter sido ressuscitado dos mortos, o fato dele ter saído do túmulo, dele ter sido liberto ali da morte pelo próprio Espírito de Deus que o ressuscitou dos mortos, cara, isso mostra que a justiça, a ira de Deus já estava satisfeita. Toda a ira que Deus tinha para ser despejada já havia sido despejada sobre Cristo e sobre ninguém mais ele desejava despejar. A ira de Deus estava satisfeita, porque se não tivesse sido satisfeita, Deus teria mantido Jesus ali preso nos aguilhões da morte. Mas porque a ira foi satisfeita, Jesus ressuscitou. Cara, ele ressuscitou para garantir que você e eu, que cremos nele, que nos arrependemos, estamos perdoados dos nossos pecados, estamos justificados. O que nós precisamos para alcançar essa justificação, para alcançar esse perdão, não é uma boa religião, não são boas práticas, não são boas obras, não. O que nós precisamos é crer.
É crer que Jesus ressuscitou dos mortos e de que isso é suficiente para perdoar os nossos pecados. É crer de que a graça já foi derramada sobre nós. Cara, pare de criar métodos religiosos para se aproximar de Deus, para se sentir perdoado ou amado por Deus. Creia que Jesus ressuscitou, de que a ira foi despejada sobre ele, de que o verdadeiro dilúvio caiu sobre as costas de Jesus e de que ele ressuscitou para te justificar. Isso é suficiente. Romanos capítulo 5, verso 25, na parte B, o Paulo continuando diz: ele ressuscitou para a nossa justificação. A condição da justificação é a fé. Então pare de se achegar a Deus por obras, creia. Creia e então viva. Charles Spurgeon diz algo muito interessante, de que o caminho para Cristo não é um caminho da lei, de obedeça isso ou obedeça aquilo. Não, é um caminho muito difícil para os hipócritas caminharem, mas é um caminho muito simples para que aqueles pecadores que reconhecem os seus pecados, que confessam os seus pecados, possam caminhar por amor e por causa da graça. Não busque justiça própria, não se ensoberbeça por próprias obras. Cara, a sua justiça, a vida, o seu relacionamento com Deus dependem da graça que foi demonstrada na cruz, do amor que foi demonstrado na cruz, quando você ainda estava morto em seus pecados e delitos sem merecer. Viva com essa fé. É interessante de que agora, a partir da ressurreição de Cristo, nós temos um advogado diante de Deus. Cristo, eu gostei disso que um amigo meu disse, Cristo é um advogado que está a favor de nós diante de Deus, dizendo assim: eles realmente fizeram tudo isso, pecaram contra a sua lei, mas juiz, deixa que eu pago a dívida deles. E se nós crermos nisso, nós então seremos perdoados somente pela fé, não pelas obras, certo? Cara, então abandone a meritocracia, abandone o julgamentalismo do eu sou mais crente que aquele. Estamos todos depravados, estamos todos condenados ao inferno, mas se nós crermos, estaremos ali aos pés da cruz, arrependidos e perdoados, certo? E algo mais interessante também é que após a ressurreição, Deus deseja que todos sejam salvos e não condenados. Após a ressurreição de Cristo, o desejo de Deus é que todos creiam e sejam salvos e não condenados. Beleza? Galera, fé em Cristo e sem mais, isso é suficiente para que nós sejamos perdoados, amados e aceitos por Deus. Certo? Abandone as castas da religião. Jesus, sem mais. Sabe, agora eu vivo do jeito que eu quero? Jesus morreu, agora a vida é minha. A graça foi derramada. Jesus é suficiente, então faço o que eu quero. Vamos continuar. Tito capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosa na era presente. A grande questão é que essa graça que foi derramada sem nós merecermos, o amor que foi derramado sem nós merecermos, ele gera em nós uma resposta de gratidão. Se nós realmente acreditamos que Deus nos amou sem nós merecermos, se encarnou, morreu e ressuscitou por nós, automaticamente não deveríamos nós entregar nossas vidas a Ele e viver segundo a vontade dEle? Esse é o processo de que a graça de Deus é derramada e agora pela fé e por gratidão nós somos recolocados no Jardim do Éden. Nós somos recolocados nos propósitos do Jardim do Éden de se relacionar com Deus, refletir a imagem de Deus e de sermos filhos amados que obedecem à vontade do Pai. Quando nós recebemos esse amor de Deus, nós amamos a Deus de volta. O apóstolo João diz, 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E essa grande regra, cara, a graça produz santidade. Justificação produz santificação. A lei não é o caminho para a salvação, mas é o caminho do salvo. Que se somos salvos pela justiça imputada, pela justiça que Cristo teve, nós deveremos dar valor na justiça transferida, que é a justiça que Ele pede de nós, que é uma vida justa, uma vida santa que Ele pede de nós. A nossa vida agora é dele. Agora para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. O nosso coração é inteiramente dele, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a nós. E em resposta e em gratidão, nós o amamos. Perceba que nós não andamos em santidade, buscando que Deus nos salve, buscando que Deus nos abençoe. Não,
Nós andamos porque Ele já nos abençoou. Nós nos relacionamos com Ele porque Ele já nos amou, porque Ele já nos salvou. A vida do cristão não é uma busca por algo que ele não recebeu, mas é uma resposta a um amor que ele recebeu sem merecer e que ele busca receber cada vez mais. Isso é a vida com Cristo. E cara, a partir da ressurreição, nós somos justificados, isto é, não existe mais condenação para nós. Nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos justificados. E a partir disso inicia na nossa vida, depois que Cristo ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito conosco e iniciou um processo chamado de santificação, que é que dia após dia nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E aí nós vivemos nessa grande batalha do Espírito agindo em nós e a natureza carnal agindo em nós. É a grande batalha da natureza de Deus e da natureza do pecado. É aquela grande batalha, aquele grande dilema. E cara, se você vive nessa batalha e tá cansado dessa batalha, eu quero te dar um consolo. Se você vive ali batalhando com o seu pecado, pelo menos significa que você tá vivo espiritualmente, porque se você tivesse morto, você nem sentiria ali dificuldade nenhuma, você estaria ali pecando à vontade. A santificação é um processo que acontece dia após dia, sabe? Às vezes nós pecamos, o Espírito nos constrange, nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos dele. Às vezes nós não pecamos, nós estamos na tentação, resistimos, o Espírito nos dá força e ali nós conseguimos andar em santidade sem pecar. Mas a grande questão é que toda santidade, por mais que ela exige o nosso livre-arbítrio de escolher a santidade, de escolher não pecar, cara, ela depende extremamente da graça e da misericórdia de Deus, porque é o próprio Deus em nós que nos santifica para que andemos correta, santa e justamente. Então esse é um apelo. Se você fala que crê em Deus, se você fala que vive para Deus e vive uma vida de pornografia, vive uma vida de pegar um monte de garota, vive uma vida de falar palavrão, de encher a cara, vive a vida do seu jeito, você não vive a Deus, porque crer na cruz, crer na ressurreição, crer em Deus encarnado, ressurreto, significa entregar a sua vida aos pés dele. Se você é um descrente que assistiu esse vídeo até aqui, eu te convido, cara, entrega a sua vida aos pés dele. Ele é o único que pode te salvar, certo? Te salvar da condenação do pecado, do poder do pecado. Já foi falado de tudo que ele fez, desde o Éden até agora, o que ele ainda está fazendo, nos santificando, nos purificando. Tito capítulo 2, versículo 13, lembra? Versículos 11 e 12, falando de que a graça se manifestou salvadora, de que nos ensina a renunciar à impiedade. E o versículo 13 vai dizer: enquanto aguardamos a bendita esperança, é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É o dia em que Ele voltará para nos buscar. Assim como um dia Ele veio como homem para nos salvar, mais uma vez Ele voltará, uma segunda vez, para resgatar, para pegar aqueles que já foram salvos. Ele vai vir buscar a igreja dele, e isso é fato. Mas a questão é que enquanto nós estamos aqui vivendo, trabalhando, que trabalhemos para a glória dele, sabe? O texto diz muito claramente: enquanto aguardamos a manifestação dele, enquanto aguardamos essa vinda, e nós devemos aguardar de maneira ativa, trabalhando, pregando o evangelho, cuidando de vidas, compartilhando a mensagem da cruz, renunciando os nossos pecados, nossa vontade de ficar com aquela garota ou com aquele garoto. É assim que nós devemos aguardar a volta do nosso Senhor, porque nós já fomos salvos da condenação, estamos sendo salvos do poder do pecado, e quando Ele voltar, seremos plenamente salvos de todo o pecado, e seremos, nesse último passo da salvação, glorificados para estar com Ele por toda a eternidade. O que tem me incomodado é que muitas vezes esse tipo de pregação se tornou uma pregação de ameaça, sabe? Tipo, oh, Jesus tá voltando, hein? Se acerta! Jesus tá voltando, hein? Cuida que senão ele vai te levar pro inferno. E é uma ameaça, só que sempre que a gente lê Paulo falando sobre a volta de Cristo, ele fala num tom de consolo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 até o 18, Paulo ele tá falando com os Tessalonicenses e ele fala sobre a vinda do Senhor, de que um dia ele virá. E o versículo 18, olha o que ele fala: ó, consolem-se uns aos outros com essas palavras. A grande questão é que a volta de Jesus, ela não deve ser uma ameaça para nós, mas uma certeza de consolo. Imagine a vida
como um longo dia de trabalho, que você acorda cedo, e aí você tem que pegar ônibus, e aí você perde o ônibus, chega atrasado no trabalho, chega atrasado na escola, aquele dia que o seu amigo não vai pra escola, e aí o povo te enche o saco, é só briga na escola, você toma uma advertência, sua nota foi baixa, é um dia cansativo, mas a certeza de que uma hora você vai chegar em casa e que você vai deitar a cabeça no travesseiro é o que te conforta. E a vida é assim, esse longo dia de trabalho, mas a certeza de que o nosso Pai virá nos buscar e irá nos levar para casa e com Ele descansaremos por toda a eternidade é o que deve confortar o nosso coração. A volta de Jesus, para você que crê, que se arrependeu, que confessou os pecados, para você que vive uma vida de santidade, cara, uma vida de luta contra o pecado, porque não existe ninguém 100% santo, velho, é conforto, é descanso. Muito se fala sobre esteja preparado para a volta de Cristo, mas a questão é que eles falam como se você tem que andar em santidade, ter um padrão de santidade, para que quando Jesus voltar, Ele vai te salvar pelo padrão da santidade. Mas a grande questão é que estar pronto é você estar crendo firmemente em Cristo Jesus e na sua palavra, e você estar confessando os seus pecados diariamente, lutando contra a sua carne diariamente. E isso é estar preparado, não é um super padrão de santidade, mega, hiper, blaster, não. É crer, se arrepender, praticar a palavra, pregar a palavra. Isso é estar preparado. O evangelho é muito mais simples do que esse peso que os fariseus de hoje em dia colocaram sobre nós. Isso é o evangelho de Jesus. Ele realmente está voltando. Então descanse no fato de que Ele está voltando. Não se desespere. Creia e viva. Somente creia e então viverá. Muito se discute também hoje em dia sobre escatologia. Será que o Trump é o anticristo, o Nicolás Maduro, o Emmanuel Macron e é tanta coisa? Cara, eu queria falar uma frase do meu teólogo favorito, Rodrigo Bibo de Aquino. Ao invés de caçar sinais sobre a segunda vinda de Cristo, seja um sinal da primeira. Creia nele, viva o evangelho de maneira tão intensa que você anuncia ao mundo sobre a primeira vinda de Cristo, para que quando Cristo vier a segunda vez, ele tenha um grande rebanho esperando por ele. Galera, é aqui que a gente finaliza do que Jesus fez por nós. Guarda tudo isso no coração, joga o seu eu no lixo, entrega a sua vida para Ele e aguarde ansiosamente no fato de que Ele virá nos buscar. Espero que você tenha sido muito edificado, que você compartilhe, comente e que Deus te abençoe grandemente, certo? Deus abençoe, falou e foi um grande prazer estar com vocês, é nóis!